Hoje o papo aqui no Negócios na Pauta é sobre os empreendimentos tocados por mães. Sabe algo muito legal que a gente tem observado na sociedade? A gente já comentou inclusive no bloco anterior, a formação de grupos de apoio mútuo entre pessoas que compartilham dores, necessidades e objetivos semelhantes. Você sabia que existem diversos tipos de grupos e nas mais diversas plataformas? Sabia disso, Arthur? Não, na verdade não sabia. Esses grupos têm o ideal de fortalecer o empreendedorismo materno. Eles oferecem desde espaço em plataformas virtuais, que dão visibilidade ao negócio, até rodas de conversa e terapia. E a gente já tem falado isso aqui no programa, né? Vocês têm relatado muitas situações bem interessantes. Eu realmente não vivo essa situação de vocês, claro, né? Até porque eu sou homem, mas também hoje não tem alguém que esteja perto de mim que viva isso. Mas tem uma colega aqui que ela sempre nos conta as dores e alegrias dela e leva uma rotina muito puxada. Dalvinha, fala um pouquinho da tua rotina aí, fala um pouquinho. Gente, realmente, eu comecei aqui o programa falando que eu tenho 3 filhos e eu acho até que isso não é um segredo. Eu brinco há muito tempo dizendo que mãe tem filho preferido, porque eu tenho um filho preferido, aí o segundo é o predileto e o terceiro é o favorito. É uma brincadeira, claro, mas eles, de fato, quando chegaram ao mundo e que me tornaram mãe, me mostraram um universo de conhecimento que eu não teria, nós jamais teríamos se a gente não tivesse se tornado mãe. É uma coisa tão óbvia, mas ao mesmo tempo tão chocante. Quanta coisa eu não saberia, não teria a menor noção que existe ou que precisa se eu não tivesse tido a coragem de ser mãe, né? E é empreender, ser mãe é empreender. Agora, falando um pouquinho sobre essa aventura na minha vida de ter 3 empreendimentos. Em sequência, né? Em sequência, exatamente. Eu acho que isso tudo está relacionado a uma certeza que eu sempre tive muito clara na minha mente, de que eu queria sim ser mãe, de que eu queria ser família, de que eu queria ser mãe de mais de um filho. Eu nem sabia que eu podia chegar a 3, mas acabou que foi. E que bom que foi, porque é muito gostoso, é muito prazeroso, é desafiador, mas o saldo é hiper positivo. E isso eu já tinha muito claro, que eu queria ser mãe dessa forma, exatamente da forma como a gente é, né? A nossa família é. Então essa era a primeira certeza. Com essa certeza muito clara na cabeça, quando vieram as intempéries, e aí leia-se por intempéries, uma desavença em casa pela forma de educar as crianças, porque vem o embate, porque o pai acha que tem que ser de um jeito, mas às vezes a mãe acha completamente diferente. Aí já vem os primeiros conflitos, aí você já fica, meu Deus, eu não investiguei direito essa pessoa. Acho que eu devia ter estudado um pouquinho mais. Aí você já começa com aquelas ideias de, era melhor educar sozinha. Aí você se vê sozinha e diz, Deus me livre, educar sozinha. Não, mesmo com toda a dificuldade, o bom é ter alguém ali que enfrenta com você o que é preciso ser enfrentado. E eu tenho isso dentro de casa, graças a Deus, somos hiper parceiros, meu marido e eu, na educação, na condução dos passos dos nossos filhos. Quando a gente tem algum desentendimento sobre algo que precisa ser apresentado a eles e a maneira, geralmente prevalece o que eu penso. Mas aí, ó, ponto pra mim, é poder de convencimento, persuasão e argumentação, acabou, papai. É brincadeira, gente, mas eu acho que é isso. Eu acho que essa jornada de conhecimento que a gente precisa ter, essas certezas, essas convicções, esses valores, quando eles estão bem fincados num terreno assim, um alicerce bem consolidado, vem a intempérie. Falando tudo isso que a Dalva falou e ouvindo que vocês falaram aqui, né, eu estou aqui mais como espectador de tantos depoimentos interessantes. Essa coisa de ter menos tempo, né, a rotina está apertada, aí tem um filho, tem às vezes a questão da culpa, né, Dalva, assim, eu queria me dedicar mais. Isso é mais motivador ou é desanimador? É desanimador, desafiador, mas ao mesmo tempo a gente vai tentando achar uma solução para aquela situação. Eu estou com um bebê de 1 ano e um de 4 anos, que é uma fase bem difícil, mas eu acredito que a Aline, que está entrando numa pré-adolescência também, é muito difícil ainda. A gente só vai mudando de fase, só que ao mesmo tempo
a maternidade já tem as suas dificuldades. Empreender, sendo mãe, também tem seus desafios. E aí a gente vai matando o leão a cada dia, né? Vai tentando superar todos os obstáculos juntos, em família. Eu também tenho um parceiro que eu posso contar em casa. Eu sei que nem todo mundo tem, mas do males, né, o melhor. Eu tenho uma pessoa que eu posso contar que a gente vai aí dividindo as situações, as dificuldades juntos. Então, é organizar a casa, são os filhos, são as atividades da escola, são as demandas que vêm da necessidade de colo, de carinho, de se sentir seguro, de ter sempre os pais ali por perto. Também tem um super parceiro em casa e que a gente complementa nessa fase junto, vai se ajudando. Na hora que eu estou trabalhando, é ele que fica, e a gente se divide, a gente consegue conciliar por conta também dos horários de folga dele, dos dias de folga, e dá certo. Mas não é fácil, então às vezes a gente pensa em desistir, dá vontade de jogar tudo pro alto, nossa, vamos sair, vamos viajar. Quando a gente empreende, a gente às vezes quer sair da CLT, mas quando a gente empreende é 24 horas por dia, é no celular e tem que gravar. Hoje com a internet, hoje com a internet, tem que gravar vídeo, a Amanda sabe disso melhor do que eu. Todo dia eu digo que vou desistir, não aguento mais. Eu não aguento mais, vou enlouquecer. Faz stories, faz isso. Aí quando chega no outro dia, as energias renovam, e aí eu falo, não, vamos lá, só foi um dia ruim e a gente vai continuar. E por que é importante a gente falar isso? Porque tem muitas pessoas que acham que só a vida dela ou só o maternado dela é difícil. E não, todas nós passamos pelas mesmas situações, estamos todas no mesmo barco e é um dia de cada vez. E vocês acham assim que para as mulheres é mais difícil que para os homens? Com certeza, amigo, com certeza. A demanda, sim. Só eu tenho um pensamento um pouquinho paralelo a isso, porque os homens, eles não foram educados para isso. E aí, nesses atendimentos que eu estava falando para vocês domiciliares, às vezes eu pego eles, sabe, também assim, num baralho de gato ali, não sabe o que vai fazer. Será se eu vou lá ajudar ela? Será se ela não quer minha ajuda? O que eu faço como pai? Qual é a minha função? Eles também não sabem. E o que eles têm que fazer? E eles têm que se informar. Tem que perguntar. Só que aí, quando eles se informam, quando eles estão ali numa roda de amigos, os amigos não contam o que acontece lá na casa deles, não contam como é difícil à noite, que o bebê chora, que ele acorda, porque ele vai dizer assim, isso é coisa de mulher, vou deixar só que a minha mulher que faz isso, eu não vou ficar contando o que eu faço, que eu levo. E assim vai, eles vão achando que é normal, eles não participaram. Eu acho que tem outro nível de preocupação, sem querer defender. Outro nível de preocupação. Não, eu entendo, tem outro sim nível outro nível de preocupação. E outro tipo de atitude. Sim, Mas assim, você falando da questão da pré-adolescência, o meu filho caçula tem 21, né? Atravessou a adolescência. Atravessou, mas eu acho que a adolescência hoje ela se estende mais tempo. Ai, meu Deus. Hoje de manhã eu estava em reunião. Olha, sinto te informar. Mas assim, é uma dependência que às vezes até a gente alimenta mesmo, né? Hoje de manhã eu estava em reunião, ele estuda em Porto Alegre, mora em Porto Alegre, me manda uma mensagem, 11 horas. Papai, a torneira do banheiro quebrou. Lá do outro extremo do país. Daqui? Né? E eu em reunião nem respondi, até esqueci de responder depois. Mas o que eu posso fazer daqui? Mas ele até sabe o que fazer, mas ele quer ouvir. Sim, a orientação. Olha, meu filho, faça assim, faça assado, faça assim, faça assado, né? Então, isso aí ela perdura, né? Perdura. A ocupação mental, por isso que eu falo que o homem ele tem a ocupação mental, mas não é física. E ele também não sabe o que fazer, ele tem medo de atrapalhar. Mas a gente sabe que tem bons companheiros e não tem, às vezes não tem. Sim, né? Agora, quando eu pontuei que certamente é mais difícil, é porque realmente ser mulher já é algo bem delicado no mercado de trabalho como um todo. É você ser mulher e mãe, isso é um desafio ainda maior. E aí eu vou até compartilhar com vocês que já aconteceu, por exemplo, de eu não deixar de trabalhar em um dia em que um dos meus filhos estavam precisando de mim, doentes, eu queria ficar, meu coração pedia para ficar, mas eu tinha tanto medo de eles levarem a culpa por eu faltar ao trabalho ou da minha maternidade ser a responsável por isso, que eu simplesmente ia. E a mente, lógico, ficava em casa. Mas o corpo precisava seguir adiante, né? Então, é muito difícil e isso mexe com muito sentimento, e sentimento é uma coisa perigosa, porque mexe com pensamento, e pensamento mal alimentado deixa a gente predisposto a tomar atitudes, às vezes, negativas, não tão boas, né?
é preciso a gente se alimentar de coisas boas o tempo todo. E os grupos hoje, como a Amanda estava falando, eles acabam fortalecendo. Então hoje as mães, elas já sabem, a gente tem 2 grupos dessas mães que são nossas clientes, e aí surgiu inclusive de uma delas, falou assim, bora botar todo mundo junto, bota as clientes aí, porque não é possível que só eu de noite esteja aqui amamentando e chorando. E aí, que dificuldade é essa? Por que eu passo por isso? Às vezes elas choram que elas nem sabem. Estão pensando, quando o filho vai sair de casa, estão chorando. Faz parte. Faz parte do puerpério. Faz parte do puerpério. Então, criamos esse primeiro grupo. Desse primeiro grupo que não cabia mais pessoas, a gente criou um segundo grupo, que elas, inclusive, se fortalecem nesse sentido de empreender também. Ah, eu tenho um negócio, eu faço isso. Ah, eu tenho um negócio, eu faço isso. E pronto. Aí, uma compra da outra, e aí vai gerando essa grande rede, que é um suporte para o mercado de trabalho delas, né, nesse sentido de empreender, é um suporte psicológico, elas começam a entender que não é só ela que está passando por aquela dificuldade, vem essas conversas, como está o relacionamento, hoje meu marido está estressado, eu e meu marido estamos em separação, então elas compartilham isso. E elas vão descobrindo que não é só na casa delas e que todas passam pela mesma... Só falar, né, Aline, já ajuda, né? Vai confortando o coração. Vai. Muito legal essa conversa toda e também que Você ótimo. Não está só, Dalva. Nós não estamos sós, né, gente? E é muito bacana também perceber, na verdade eu já sabia, mas ter aqui confirmada a realidade de que quando a gente acompanha uma rede social, a gente projeta aquilo como se fosse o ideal, a família de margarina, mas, gente, isso não existe, assim. O que existe é um recorte da realidade. Quando a gente se acompanha nas redes sociais, é lógico que a gente vai querer reproduzir, compartilhar os melhores momentos, que são eles que ficam, e é muito bom poder ouvir de vocês essa outra realidade, o lado B, digamos assim. Então nós estamos terminando bem aqui o mês das mães, verdade. o mês das mulheres, o mês de maio, o mês das noivas, né? Nosso último programa comemorativo. Muito e agradecer aqui celebração. as nossas convidadas, a Aline e a Amanda, muito obrigado pela presença de vocês e os depoimentos que vocês deram aqui. Eu que agradeço o convite. Nós que agradecemos também, dar um palco, né, e falar sobre todo esse universo, que é um universo ali paralelo. A gente faz isso com muito orgulho de estar aqui falando com vocês sobre isso hoje. Muito obrigado. Muito obrigada. Então a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. O Negócios na Pauta é um oferecimento da B2O Partners. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau.